A Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a Associação dos Notários e Registradores, ANOREG Paraná, dando sequência a seu projeto de estudos continuados nos segmentos do direito notarial e do direito dos registros públicos, apresenta a série Podcasts Notas e Registros, com explanações do desembargador Ricardo Dipp, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apresentando meus melhores cumprimentos e minhas respeitosas saudações a todos aqueles que participam da audiência desta série de podcasts que tem o patrocínio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná, e que tem o título, agora retificado, um quarto de hora quinzenal com as notas e os registros públicos. Vamos dar aqui sequência ao tema relativo aos princípios registrais. Em particular, aos princípios registrais imobiliários, que também são chamados de princípios hipotecários. É muito importante pensar que os princípios contêm virtualmente toda a ciência. O conhecimento dos princípios parece algo quase que inesgotável. Quanto mais se pensa nos princípios, mais se vai descobrindo uma ou outra consequência secundária que se desenvolve a partir desta análise dos princípios. Isso é, num certo sentido, muito interpelante para quem gosta de estudar, para quem gosta de refletir sobre aquilo que é o fundamento ou o conjunto de fundamentos de uma ciência. E no nosso caso, os princípios do registro imobiliário, também chamados princípios hipotecários, têm esse papel de fundamentar, de dar alicerce à ciência do registro imobiliário. Conhecer os princípios, conhecê-los bem, favorece muito o conhecimento da ciência. Nós começamos a examinar os princípios registrais exatamente pelo seu aspecto finalístico, ou seja, pela causa final do registro de imóveis. As causas, normalmente, se nós as considerarmos de maneira simplificada, deixando à margem algumas matizações que caberiam fazer-se em um estudo mais aprofundado, dizia eu que as causas podem, então, resumir-se a dois grupos. O das causas intrínsecas, ou seja, causas que participam do efeito, que são a causa material e a causa formal, e causas extrínsecas, causas exteriores, causas externas, que não participam do efeito, que são a causa eficiente e a causa final. Vou dar-lhes aqui um exemplo que tem uma história antiquíssima, um exemplo que já ultrapassa 20 e tantos séculos e que foi exatamente para ilustrar essa ideia de causas formulado por Aristóteles, o grande pensador da Grécia Antiga. Aristóteles, para tornar mais cômoda a aprendizagem acerca das diversas causas dos entes, tratou de considerar as causas em concreto em relação a uma escultura. Tomou por medida de parâmetro uma escultura que era a escultura do rei Midas. E disse o seguinte: qual a causa material da estátua, da escultura do rei Midas? É o mármore. O mármore é a matéria, é a causa material dessa estátua. Prosseguiu.
E qual a sua causa formal? Bom, a causa formal da estátua do rei Midas, da escultura do rei Midas, é a forma que se dá a este mármore. É o recorte com a figura do rei Midas que se está apondo, se está acrescentando a este mármore. Então nós temos aqui as duas causas intrínsecas, a causa material, o mármore, a causa formal, a forma que se dá ao mármore, ao bloco de mármore, para que esse bloco corresponda à ideia do escultor, que era a de estampar neste mármore a própria figura do rei Midas. E qual a causa eficiente? Bem, a causa eficiente da escultura, nós temos dois aspectos a considerá-la. Uma, principalmente, é o próprio escultor. Ele é o agente, ele é a causa principal que permite que a forma seja aposta à matéria para transformar esse bloco de mármore bruto em uma escultura com a figura do rei Midas. Mas o escultor não trabalha no mármore só com as suas mãos, porque o material é sólido e exige instrumentos capazes de serem projeções ou reflexos dos próprios membros humanos para que possa este mármore ser recortado. Então há outras causas eficientes que já não são o mesmo que a causa eficiente principal, que já vimos, era o próprio escultor, mas sim causas eficientes secundárias ou causas instrumentais secundárias, que são, por exemplo, neste caso, o martelo, o cinzel, com que o escultor ia então modelando aquele mármore para dar ao mármore a figura do rei Midas, ou seja, a forma que corresponderia à figura real do rei Midas. Finalmente, temos de considerar a outra causa extrínseca, porque a causa eficiente é uma das causas extrínsecas. A outra causa extrínseca é a causa final, é a finalidade, o fim que se busca com a realização de uma determinada obra ou com um ente, com uma coisa. Todas as coisas, todos os entes, todas as obras têm seu fim. E também o escultor, neste nosso exemplo, tinha o fim de agradar o rei Midas. Podia ser um outro fim, podia ter o fim de ganhar dinheiro com essa escultura, de tornar-se famoso, ou seja, adquirir honra, fama, etc. Podia ter todos esses fins ao mesmo tempo, mas algum fim tinha nesta sua atividade. E aí nós temos a causa final. Vejam que coisa interessante. A causa final, que é a última na execução, porque ela só se realiza depois que a obra termina, é, entretanto, a primeira na ordem da intenção. A primeira coisa que tem em mente o escultor quando pretende fazer a estátua do rei Midas é exatamente agradar o rei Midas, ou ganhar dinheiro com a escultura, ou ganhar fama com a escultura, mas enfim, é isso que ele tem em mente. Ele vai, então, trabalhando o mármore, a matéria, colocando no mármore a forma, valendo-se dos instrumentos secundários para isso, até atingir a finalidade. Ou seja, a causa final, que é a última na execução, foi a primeira na intenção. Vamos ver um exemplo prático disso para os nossos dias, aqui para atender especialmente aqueles que querem prestar concurso público para serem um dia notários ou registradores. Começam a estudar na faculdade, lá no primeiro ano da faculdade. E ao começar esse estudo na faculdade, começam a pensar, olha, eu quero um dia ser notário ou registrador. Então começam a dedicar-se passo a passo para isso. Esse é o aspecto da causa final que está na intenção. A primeira da intenção. Tem o projeto de chegar lá. E vai ser a última na hora da execução. Então guardemos isto. A causa final é sempre a primeira da intenção e a última na execução. Pois bem, qual a causa final do registro de imóveis? A causa final do registro de imóveis, o seu fim, o seu escopo, sua finalidade, é a segurança jurídica. Cabe ao registro de imóveis realizar com
aspecto principal, isso costuma dizer que a enteléquia do registro de imóveis, ou seja, a completude ou completeza do registro de imóveis, está na segurança jurídica. Cabe ao registro de imóveis efetivar, executar a segurança jurídica que lhe compete. E isso tem um modo intencional e tem um modo depois de execução. É primeiro na intenção também e último na execução. E pelo modo intencional, com a segurança jurídica, com este fim de segurança jurídica, o registro de imóveis trata de iluminar e de orientar todos os meios, todas as práticas do registro para que se consiga atingir essa segurança. Portanto, a segurança jurídica é aquilo que dá completeza ao registro, é sua perfeição, ou como eu disse, sua enteléquia. E é exatamente porque a segurança jurídica tem essa função iluminativa, essa função de nortear, de conduzir as práticas registrais, que a segurança jurídica não opera sobre aspectos isolados apenas do registro, senão que opera sobre cada registro integralmente, seja em seu processo, é o que se chama de segurança in itinere, isso é uma expressão latina, in itinere, ou seja, sobre o itinerário. A palavra in itinere lembra exatamente a ideia de itinerário, de trajetória. Então, a segurança jurídica atua no processo do registro e também atua com o registro consumado, ou seja, produz a segurança jurídica, consuma a segurança jurídica quando o registro está definitivamente consumado. De maneira que há um aspecto dinâmico na segurança jurídica, que é o fato de que ela transita, tem, portanto, uma certa marcha até se realize, e temos o aspecto consumativo desta segurança jurídica, que é quando ela se realiza com o registro já efetuado. Notem, aqueles que trabalham, por exemplo, na esfera do registro de imóveis, sabem muito bem que a segurança jurídica começa já na fila, seja fila física, seja fila eletrônica, para que os títulos cheguem com uma devida ordem para seu lançamento no protocolo. O protocolo é uma forma de segurança. E, a partir daí, toda a tramitação do título no cartório apresenta necessidades segmentares de segurança, para que o título não se perca, para que se observe a ordem cronológica na qualificação, etc. Então, na verdade, nós temos aqui muitas coisas que são objeto da segurança jurídica que corresponde à finalidade do registro de imóveis e dos demais registros também, porque aqui estamos tratando do registro de imóveis. Ou seja, nós buscamos o que se chama de coisas certas, res certe, ou seja, coisas certas. Buscamos que o processo para obter essas res certe, coisas certas, é um processo de observância da lei, e aí está, portanto, novamente um traço da segurança jurídica. Aí se fala em res observans legis, ou seja, a coisa que observa a lei, é a segurança jurídica, até chegar no ponto derradeiro em que o registro está efetuado e que nós temos as coisas juridicamente estabilizadas. O que se diz em latim, res iure solide sibi stabilis, ou seja, as coisas jurídicas sólidas ou estáveis, essa estabilidade jurídica. De maneira que temos um aspecto dinâmico, um aspecto processual da segurança jurídica e um aspecto substantivo ou material dessa mesma segurança quando o registro se conclui. É interessante, queria aqui terminar a exposição de hoje lembrando algo que foi escrito em 1950, numa revista lá da Espanha, publicada em Madrid, e um notário, tabelião de notas, chamado Santiago Pelayo Ore. Acho que ele estava um pouco zangado com os registradores e escreveu um artigo dizendo que havia no registro de imóveis, sacrossantos princípios hipotecários, uma prioridade de fato, ou seja, uma segurança de fato que era buscada por aqueles que são os usuários do registro.
E ele dizia, essa segurança de fato é angustiosa. E essa angústia da prioridade se deve a que a primeira coisa que tem que pensar aquele que vai levar um título rapidamente ao cartório para obter prioridade registral é que ele encontre um táxi a tempo. A prioridade maior é encontrar um táxi a tempo para chegar no devido momento, no conveniente, oportuno, até o registro de imóveis. Muito bem. E com isso, dentro do prazo aqui de duração desse nosso podcast, paramos a exposição de hoje e prosseguiremos já na próxima apresentação dentro em 15 dias. Muito obrigado a todos e vemo-nos, melhor dito, ouvimos-nos dentro de uma quinzena.